Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo sobre o balanço da SAD do Porto. Nos próximos vídeos vou mostrar essencialmente aquilo que a SAD detém e aquilo que deve. O balanço divide-se entre ativo, passivo e capital próprio. O ativo e passivo têm uma parte não corrente e outra corrente. De forma simples, um ativo não corrente é todo aquele que se espera de ter por um período superior a 12 meses. Um ativo corrente espera-se que venha a ser negociado, vendido ou recebido num período inferior a 12 meses. Neste vídeo vou-me concentrar no ativo não corrente. As componentes deste ativo são as presentes no seguinte quadro. Quase todas são acompanhadas de nota explicativa, com exceção de 3. Dessas 3, vou recorrer ao relatório anual para explicar em que consistem duas, uma pela importância, a dos ativos tangíveis, e outra pela curiosidade, a dos outros ativos intangíveis. Comecemos com a rúbrica que tem maior peso, os ativos tangíveis. Relembro que este quadro é do relatório anual 2021, mas a estrutura é sempre a mesma. O grosso deste ativo encontra-se nos edifícios e outras construções, que é onde está contabilizado o estádio. Os terrenos e recursos naturais têm a particularidade de não serem alvo de depreciações nem perdas por imparidade, ou seja, nunca perdem valor. Isto está convencionado porque as depreciações estão associadas à vida útil do ativo e, no caso dos terrenos, a vida útil é ilimitada. Não sei onde ficarão os tais terrenos, mas estão no balanço da SAD desde que esta passou a integrar a Euroantas nas suas contas, que é a empresa onde estão estacionados estes ativos e da qual a SAD só tem uma participação de 47%. Para se perceber a preponderância desta participação nos ativos, mostro uma imagem com a rúbrica dos ativos tangíveis da SAD antes da compra dos 47% da Euroantas, que aconteceu em 2014-2015. É uma diferença gigantesca. Avancemos para os ativos intangíveis, que registram o valor do plantel. Esta tabela parece um bocado confusa, e é mesmo, mas o que importa reter é que este ativo aumenta com a compra de jogadores e diminui com a venda. Podemos verificar isso na linha das aquisições. Os 21 milhões correspondem ao valor dos jogadores contratados no exercício, com as comissões incluídas. O Gruitch esteve emprestado esta época, mas tinha uma cláusula de compra obrigatória, por isso entrou logo no ativo do plantel. É curioso quando os encargos adicionais são um número negativo. Se for positivo, quer dizer que houve comissões a distribuir por empresários, empresas ou aos próprios jogadores. Só que quando é negativo, não sei bem o que quererá dizer. Ainda dentro do valor do plantel, o relatório apresenta um quadro com os atletas, não todos, e a percentagem do passe que está nas mãos da SAD. Nos casos em que a propriedade é inferior a 100%, não é dada informação sobre quem detém o resto. De vez em quando sabem-se algumas coisas pelos jornais, mas na grande maioria quando se tratam de transferências a nível nacional. Seguem-se os outros ativos intangíveis, que têm um quadro do relatório anual. O que mais interessa aqui é a propriedade industrial. Esta corresponde ao direito da SAD em usar a marca FCP, que penso que inclui a utilização do símbolo e do hino do clube, para além da sua comercialização. A passagem que consta no relatório é mais uma demonstração que alguns ativos estão subvalorizados. Intuitivamente, parece óbvio que a marca FCP vale mais do que 1,5 milhões, mas como se trata de um ativo intangível, é praticamente impossível definir um preço de mercado, precisamente porque não há nenhum mercado onde se transacionem marcas de clubes. Se houvesse, seria possível revalorizar este ativo. A seguir temos os direitos de uso, que já foram abordados noutro vídeo. Nos imóveis arrendados estão, por exemplo, o museu e as lojas azuis. Os contratos contabilizam-se como um ativo porque representam um direito a explorar aquele espaço. Os outros ativos financeiros também já são nossos conhecidos. São as percentagens que o clube tem dos direitos económicos dos passes de alguns jogadores. Podemos ver que depois de descontadas as perdas por imparidade, o valor remanescente é praticamente metade daquele que foi inicialmente registado. O Conselho de Administração avalia se o montante dos passes é recuperável e, se não, desvaloriza-o.
Observando os clubes nos quais os atletas atuam, arrisco-me dizer que só as percentagens dos passes do Everton, que rescindiu o contrato em agosto de 2021, mas pelos vistos o Porto manteve 50% do passe, e do Rui Costa, é que estão corretamente avaliadas. A próxima rúbrica é um conceito contabilístico engraçado, o goodwill. O goodwill tem origem quando há uma compra da empresa A pela empresa B, que é feita acima do valor dos ativos líquidos. Suponhamos que a empresa A tem ativos de 1000 e passivos de 800. O património líquido é 200. Se a compra for feita por 300, os 100 serão atribuíveis ao goodwill. Esta diferença pode derivar de vários fatores e vou usar o exemplo prático do segmento Porto-Canal para a explicar. Quando a SAD comprou a Avenida dos Aliados, que é a empresa que controla o Porto-Canal, à média luso, fê-lo por um montante acima do património líquido que a empresa teria na altura. A ideia foi simples. O facto de o Porto controlar um canal de televisão iria fazer com que os seus sócios e simpatizantes aumentassem muita audiência, pela simples fidelidade, mas também pela transmissão de conteúdo exclusivo do clube que de outra forma o canal não poderia adquirir. Com mais e melhores conteúdos, de um ponto de vista de nicho, e mais público, o canal acabaria por atrair mais publicidade e, com isso, claro, mais dinheiro. Na posse do canal, o Porto teria também um ativo mais valioso para vender a uma distribuidora, que, como vimos no primeiro vídeo, foi a Altice e por cerca de 5 milhões por ano. Do canal, a SAD obteria a licença de televisão, que é a condição para ter no ar um canal de TV, e uma relação já na altura privilegiada com várias autoridades governativas locais. Foi por este conjunto de fatores, e ainda outros que eu possa não ter feito referência, que a SAD pagou mais que o património líquido. Pode considerar-se esse pagamento a mais como uma antecipação de receitas futuras, que irão decorrer das sinergias criadas pela junção de esforços das duas empresas, que de forma individual não conseguiriam atingir. Sobre a rubrica clientes, deixa a sua análise para o próximo vídeo, já que esta tem um elemento não corrente e outro corrente, não faz sentido dividir os dois. Este vídeo fica por aqui e no próximo irei abordar os ativos correntes. Espero que tenham considerado o conteúdo interessante e até à próxima semana. Não se esqueçam de subscrever o canal e seguir o Contábil nas redes sociais.